Senhor tem cada dia mais expressado a graça dele sobre a nossa vida. E como você sabe, graça é favor imerecido, ok? Então, nós não precisamos de outra coisa a não ser da revelação da graça de Deus. A graça de Deus é Cristo Jesus. Jesus é a graça. Então, nós precisamos da revelação de Cristo. Eu sei que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles são traiçoeiros, né? Então, nos levam a pensar que a gente precisa, por exemplo, de dinheiro. Eu preciso de um novo emprego. Não, eu preciso de morar em outra cidade. Não. O que nós precisamos é da graça de Deus, da revelação da graça de Deus, amém? E nesse tempo nós temos falado sobre essa necessidade nossa de transformação de mente, amém? A metanoia, né? Que então é os conceitos que são antigos, lá da velha criação, que eles vão sendo agora trocados pelos conceitos da nova criação. Então essa transformação, quando você crê em Cristo, você é salvo imediatamente, amém? Você é salvo, o Espírito habita em você, você é salvo, você se torna filho de Deus. Só que a nossa mente, ela vai sendo transformada de maneira processual. Então antes nós vivíamos um estilo de vida, por quê? Porque nós tínhamos uma maneira de crer. Mas agora o Senhor está trazendo clareza para mim e para você, para que a nossa mente seja renovada, esses conceitos vão sendo transformados, logo o nosso estilo de vida ele vai mudando, amém? Então hoje nós vamos finalizar essa série Metanoia, porque semana que vem vai começar o nosso jejum, irmãos, aleluia, irmãos, glória a Deus, né? Eu posso ver na face dos irmãos a alegria. Nós faremos um jejum de 7 dias, começará domingo que vem, de domingo a domingo, no próximo domingo, né, termina o encontro, dia 1º, né, dia 1º de outubro, até o outro domingo, dia 8, começamos domingo, e aí como que vai ser esse jejum? Vai ser o mesmo modelo do outro, nós vamos reunir todos os dias aqui no prédio, irmãos, então vai ser culto todo dia, aleluia, todo dia culto, todo dia palavra, todo dia oração, todo dia poder de Deus, revelação da graça. E o Senhor tem colocado no meu coração falar sobre algo que dificilmente eu falo, sobre a graça de Deus. Vamos fazer 7 dias mergulhados na graça, amém, irmãos? E eu quero falar isso por quê? Para criar expectativa no seu coração. Passou mais 7 dias, parece aquela campanha, mas de fato é como se fosse a campanha de 7 dias, não é política, é celestial, aleluia. Você vai ser tremendamente impactado. Deus não precisa de muitos dias para mudar a sua vida, ok? Então é uma palavra, que transforma a sua maneira. Então já vai programando aí você, já vai programando os seus compromissos. Nós vamos reunir todos os dias, amém? Domingo é o horário do culto, 19h30, nos outros dias 20 horas, né? Segunda, sábado, e aí finalizamos o domingo aqui. Vai ser uma festa e eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Então creia, crie essa expectativa, né? Para fazer esse jejum. O jejum, você sabe, ele é basicamente uma refeição sólida por dia. Então você vai fazer uma refeição, o almoço, por exemplo, você não vai ter o café da manhã, nem a janta vai ser aqui, o pão vivo que desceu do céu, né? Se você quiser comer à noite também não tem problema, você vai fazer uma refeição sólida. Pastor, acho que eu não consigo. Com certeza, com essa fé você não vai conseguir mesmo. Pastor, acho que eu não vou conseguir vir todos os dias. Com certeza você não vai conseguir, você já está definindo que não vai. Então creia, entende? Creia. Então vai ser uma refeição por dia, né? E aí nós vamos ter os nossos alvos, os GCs vão ter os seus alvos, nós vamos orar sobre esses alvos, vamos ter dinâmicas também, palavras que eu vou enviar para você pela manhã, vou enviar ali coisas para você estar sendo encorajado, porque eu creio que o sobrenatural vai acontecer, amém, irmãos? Então no próximo domingo inicia o nosso jejum, vamos estar falando sobre a graça, e aí hoje finalizamos a metanoia, e depois eu creio que nós já vamos estar na perspectiva do nosso batismo, dia 10 de dezembro, vai ser poderoso, irmãos. Eu creio que dia 10 de dezembro vai ser o dia que nós vamos inaugurar a SAPS lá. Eu acho que vai ser. Vamos esquecer. Se parar de chover, né? Amém. Vai ser poderoso. E Deus quer salvar, amém, irmãos? Você foi escolhido para participar do mover de Deus, do céu aqui na terra, aleluia. Então para finalizar hoje eu quero falar sobre as expressões da graça.
Porque a nossa mente natural, ela tem os parâmetros errados para mensurar a graça de Deus. Então, por exemplo, ou a bênção de Deus, vamos mudar aqui a palavra, para ser abençoado. Então, por exemplo, o homem natural, o que ele considera alguém abençoado? Alguém abençoado é alguém que tem dinheiro, não é? Você acha que alguém abençoado é quem tem dinheiro, sim ou não? Ninguém vai falar nada, né? Claro, ninguém vai falar. Então, abençoado, ele tem dinheiro. Quem é abençoado, está vivendo abaixo de Deus, ele tem, né? Ele não tem enfermidade. O casamento dele não tem crise. A vida dele não tem pressão. Não tem nada, está tudo certo. Ele vive no mar de rosas. Ele vive lá na ilha, né? Uma ilha deserta, 2 coqueirinhos, rede, suquinho e aleluia. Esse é alguém abençoado, pastor. Mas esse parâmetro não é bíblico. Esse parâmetro não é da nova criação. Irmãos, mentiram para você, né, se falaram isso. Que nem diz o vídeo aquele. As circunstâncias não podem mensurar a bênção de Deus. Você não pode medir a graça de Deus na sua vida pela sua condição financeira. Você não pode medir a graça de Deus na sua vida pela sua saúde física. Você não pode medir a graça de Deus na sua vida por você estar passando uma crise no seu casamento. Não, isso não são parâmetros. Obviamente, quem está debaixo do favor, ele vai viver a bênção financeira, vai ser curado sim. Tudo isso está junto. Mas eu quero dizer que isso não é o fundamento, isso não é a base. Você não pode avaliar. É por isso que muitas pessoas, muitos cristãos, e talvez você em algum momento fique acusado. Por quê? Como que eu vou falar sobre Cristo que salva, que restaura o casamento da minha vizinha, se lá em casa o pau está quebrando todo dia? Eu sou um hipócrita mesmo, olha só. Como que eu vou falar de prosperidade, de abundância para alguém financeira, que Deus dê essa bênção para ela, se eu estou passando por crise, pastor? O senhor não sabe, cada dia, cada final de mês é uma loucura. E aí você fica acusado, você fica condenado, e Satanás vem falar na sua mente que você não é abençoado. Ele vem dizer para você: não, existe alguma coisa errada com você, você está fazendo errado, a bênção de Deus não está na sua vida, você está com algum pecado oculto, alguma coisa você não está fazendo direito. E aí ele vai convencendo você que daqui a pouco o problema é o seu trabalho, o problema é o seu marido, é a sua esposa, o problema é as pessoas, o problema é essa igreja, o problema é a cidade, o problema é tanta de coisa. Mas não é isso. Nós precisamos agora ir para onde? Nós precisamos ir para a Bíblia, nós precisamos ir para a palavra de Deus, para saber o que nós vamos usar, o que é bênção. Nós precisamos ir para a palavra de Deus para saber o que é a graça, como que se mensura a graça, como que funciona o reino. Como que funciona? O reino, irmãos, as coisas com Deus, elas são espirituais. Preste atenção aqui, você não pode medir as coisas espirituais pelos resultados materiais. Você não pode, mas você precisa de ver o aspecto espiritual. Mas preste atenção, a questão espiritual, ela vai ter implicações nas questões materiais também. Então, por exemplo, a cura. Como que uma pessoa é curada? A pessoa é curada porque ela crê, amém? Ela crê no quê? Na palavra de Deus, no sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando ela crê, e essa fé é uma questão espiritual, o corpo físico dela vai sofrer uma alteração, amém? Na questão financeira também. Como que a vida financeira é resolvida? Não é tendo dinheiro, irmãos. Nós falamos no último jejum sobre isso, só sobre a questão financeira. Não é você tendo dinheiro, preste atenção, dinheiro não resolve os problemas financeiros. Ah, pastor, fala lá para Equatorial. Fala para o cheque especial lá então. Fala para ele: não, você pode ter dinheiro, mas o fato é a sua mente. A nossa mentalidade precisa ser transformada. A nossa mente precisa ser agora a mente de Cristo. Entende? Senão você vai ter o dinheiro, mas o dinheiro, ele que vai governar sobre você. E assim as outras coisas. Então, as expressões da graça, elas estão lá em Romanos, vamos ler juntos? Romanos, capítulo 14. Versículo 17, o apóstolo Paulo, em Romanos, ele é chamado de evangelho sistemático, o livro de Romanos. O que é sistemático? É em continuidade, ele vem então numa sequência.
Então, Romanos 1, 2, 3, vai numa sequência. Aqui no 14, ele está falando já sobre os relacionamentos entre a igreja. Se você ler o início do capítulo, ele vai falar, gente, vamos tolerar aqueles que não creem ainda. Vamos tolerar os fracos na fé. Porque tinha muitas pessoas que acusavam os outros. Meu Deus, a pessoa está comendo isso. Ah, isso aqui não é de Deus. Ele está comendo mocotó e dobradinha. Não pode ser de Deus isso. Aí eu vou dizer, não, mas como que um crente vai comer mocotó e dobradinha? E o outro está dizendo, mas como que um crente não tem fé para comer mocotó e dobradinha? Então era confusão. E Paulo está dizendo, gente, quem come mocotó e dobradinha, tá bom, come. Mas não tenta forçar o outro que não come a comer. Aleluia. Mas você que não come, também deixa ele comer o mocotó e dobradinha, que sossegado na dele. Amém? Então Paulo está dizendo, gente, é o seguinte, só que quem é maduro na fé, quem é maduro na fé precisa tolerar aqueles que são fracos na fé. Então, isso aqui é só um exemplo, mocotó e dobradinha mesmo. Não é porque eu não gosto que você não pode comer. O que eu ia falar? Mocotó e dobradinha. Desconcentrei. Não, mas olha só. Se eu então sou maduro espiritual, ok? Vamos supor que eu gostasse muito de mocotó e dobradinha. Aleluia. Supor. Só que eu comer mocotó e dobradinha se torna um escândalo na fé dos novos na fé. Entende? Então, por exemplo, a Larissa fica escandalizada vendo o pastor. Meu Deus, o pastor comendo mocotó e dobradinha. Que isso? Só que se isso que eu faço é escândalo para ela, Paulo está dizendo, gente, então não come. Eu não vou comer porque é uma lei, porque é um pecado. Paulo dizia, não come para não escandalizar os fracos na fé. Amém? Só que isso é uma questão de maturidade espiritual. Então Paulo está dizendo, gente, é uma questão de fé, é uma questão de crer. E aqui do capítulo 14 de Romanos que nós tiramos aquela perspectiva de Paulo dizendo, tudo que você faz sem fé é pecado. Então se você come algo que você crê, você já teve essa experiência, né? Quando você vai comer algo, você diz, eu vou comer isso aqui, vai me fazer mal. Já teve isso, né? Ficou mal ou não ficou mal? Sim, porque você já está crendo que vai fazer mal. Eu vou comer isso aqui, meu Deus, já sei. Já vou tomar um Plasil. Plasil? É Eno. Pode ser, o remédio também é pela fé. Eu dou uns remédios que não é e creio e dá certo. É pela fé, irmãos. Você vai chegar lá. Olha só. Entende? Então ele está falando de maturidade. Aí ele está dizendo, gente, deixa eu falar para vocês aqui. Ele chega aqui no versículo 17. Deixa eu falar para vocês de fato o que é o reino de Deus. Deixa eu dizer para vocês o que é o reino de Deus. Ele disse assim, gente, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ou seja, não são as coisas desse mundo, não são as coisas naturais, não são as coisas físicas. Ele está dizendo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Pastor, como que eu mensuro a graça de Deus na minha vida? Justiça, paz e alegria. Quais que são as expressões da graça fundamentais? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E essas são as expressões da graça. Então eu e você precisamos de mensurar isso aqui. Pastor, quando que eu sei que eu estou vivendo a lei ou estou vivendo a graça? Se você está vivendo com a perspectiva correta da justiça de Deus, da paz de Deus e da alegria no Espírito. E é isso que eu quero falar com você nessa noite, amém? Primeiro aspecto, a justiça de Deus. Qual que é o conceito natural de justiça? O conceito de justiça do homem, ele é o conceito de justiça da lei. O que a lei diz? A lei diz o seguinte, se alguém arrancar o teu olho, você tem que arrancar o olho dele também. Isso é justo, sim ou não? Sim. Diga sim. Então isso é justo. Porque ele arrancou meu olho, nada mais é justo de eu arrancar o olho dele. Essa é a justiça, essa é a lei. Alguém falou de ti. O que você tem que fazer por essa justiça dos homens? Fala mal dele também. Ou seja, devolve na mesma moeda. E nós lemos há pouco tempo o livro de Levítico, você está lá escrito, é assim que funciona. Se alguém prejudicar você, mesmo que seja sem intenção, ele deve ser punido. Isso é justiça? Sim, é justiça. Mas essa justiça, ela provém da lei.
não é a justiça que provém de Deus no sentido pleno. A justiça de Deus, ela aconteceu de maneira diferente. A justiça de Deus, a palavra vai dizer que a justiça de Deus, ela escandaliza a nossa justiça. Lá Isaías diz que a justiça do homem, ela é como trapo de imundícia diante da justiça de Deus. Porque o homem natural, ele é muito rápido em fazer justiça. É muito rápido em exercer juízo. É muito rápido porque as bases, elas são naturais. A base é essa, fez para mim, vai fazer também. É essa a base, mas a de Deus não é essa. E tudo começa onde? Tudo começa lá no Éden. Tudo começou no Éden. A palavra diz que Deus, Ele fez o jardim e colocou o homem lá no Éden. E lá no Éden Ele diz para o homem assim: gente, Adão, come de todas as árvores. Pode comer de todas as árvores que tem aqui, mas de uma árvore tu não vai comer. Aquela árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa tu não come, porque essa árvore é minha. Tu nem come dela, porque se comer, vai morrer. Aí você sabe a história, a serpente, mais astuta de todos os animais, foi lá e convenceu Eva convenceu Adão, e eles comeram do fruto. Quando ele comeu do fruto, a palavra diz que os olhos, então, de Adão e Eva foram abertos. Porque até então eles viviam nus e não tinham vergonha. Naquele momento eles ficam com vergonha e vão se esconder de Deus. Eles se escondem de Deus lá. E aí Deus vem e aparece: Adão, onde é que tu está? O que tu fez? O que aconteceu? Ele vai dizer: eu comi do fruto que aquela mulher me deu. E essa mulher foi o Senhor que me deu. Então resolve agora. E aí o que acontece? Deus faz o quê? Ele sentencia o homem, a mulher, sentencia a serpente. E ele tira o homem ou a mulher do jardim. Só que antes disso, Deus já está demonstrando a justiça dele. Porque Deus disse: se comer, vai morrer. E essa morte ali não está falando de morte física, está falando da morte espiritual. Amém, irmãos? Só que quando Deus, ele vem ter com o homem, a palavra diz que o homem então está nu, está se escondendo de Deus. Ele tenta se esconder, né? O homem tenta se cobrir com o quê? Com folhas de figueira. Ele pega a folha da árvore e coloca a folha para esconder a sua nudez diante de Deus, porque agora ele tem vergonha. O pecado gera o quê? Condenação, e a condenação gera vergonha. Então o homem pecou, ele está com vergonha, não pode relacionar com Deus, e ele tenta agora se cobrir para relacionar com Deus, porque Deus é santo, amém? Como que chega diante de Deus que não é santo? Então o homem está tentando, pelas folhas da figueira, cobrir a si mesmo para se apresentar diante de Deus. Só que Deus, quando vem, depois você lá lê em Gênesis capítulo 2, capítulo 3, a palavra diz que Deus, ele faz roupas para o homem e para a mulher. O Deus faz o que? Ele pega roupas, ele faz de pele de animais. Ali, muitos estudiosos já dizem que está apontando para Jesus, para Cristo, porque se ele faz roupa de animal, esse animal tem que ser morto. E se esse animal for morto, o sangue foi derramado. Então ali Deus já está mostrando, ele vai cobrir o homem para relacionar com ele. Deus não pode simplesmente relacionar com o homem, porque o homem pecou. E Deus não tem comunhão com o pecado. O que Deus tinha que fazer? Deus tinha que vestir o homem para poder comunicar com ele. Mas ali é só uma sombra. E o que acontece? O pecado então afastou Deus do homem. Há agora um abismo diante da humanidade e diante de Deus. Só que olha só, a criação mostra que Deus ama tanto aquilo que ele fez. Deus ama tanto a humanidade. Por quê? Porque Deus fez a humanidade. Mas agora Deus não pode relacionar com a humanidade. Por quê? Porque a humanidade pecou. Então, para que a humanidade seja redimida, o que Deus precisa fazer? Deus precisa de aplicar justiça. Deus não pode simplesmente dizer assim para Adão e Eva: tá bom, vamos fazer de conta que não aconteceu isso aqui. Vamos fazer de conta que tu não pecou. Vamos fazer de conta, eu vou fazer de conta que eu nem lembro. Não, as pessoas acham que é assim que Deus trata com os pecados. Irmãos, hoje o Senhor vai trazer uma revelação para você. É por isso que eles falam da graça assim de qualquer jeito. A graça, sabe para quem é graça, irmãos? Para mim e para você. Mas para o pai custou o filho, e para o filho custou a vida. Então o seu pecado só foi perdoado de graça para mim e para você, mas Jesus levou o nosso pecado lá no Calvário. O pai entregou o filho para o nosso pecado, entende? E agora então, o que nós precisamos entender? Que Deus precisa exercer juízo
justiça, mas Ele ama. E me diz como é que faz isso. Deus mesmo, imagina você, quantos são pais e mães aqui, levanta a mão. Você falou para o seu filho, se tocar nessa taça de cristal, vai morrer. Nem precisa ser taça de cristal, né? Se tocar aqui, vai morrer, mas se tocar aqui, o fogo do céu vai vir. Se tocar aqui nesse negócio, não vai ganhar todinho e traquinas. Você já deu o padrão, ok? Mas aí o seu filho foi lá. Ele foi lá e tocou no negócio. Quebrou a taça de cristal. E daí o que você vai fazer? Vai fazer vista grossa? Fazer de conta? Não, filho, eu vou fazer de conta que tu não aconteceu nada. Não fala para o teu pai. Não fala para tua mãe. Vou fazer de conta que não foi nada. Foi assim que Deus fez? Não. Aí está teu filho chorando depois. Está chorando lá num canto. Quem foi, filho, que está chorando? Eu não sou amado. Ué, filho, por que tu não é amado? Porque eu não ganho todinho e traquinas. Não, filho, mas tu é amado. Mas por que tu não ganha todinho e traquinas? Sabe por quê? Porque tu quebrou o negócio. Eu disse quebrar, essa é a sentença. Mas aí como é que fica você, o seu coração agora de pai e de mãe? Você ama o seu filho, sim ou não? Sim. Mas você falou que se quebrasse não ia comer. E aí? Agora? Como que faz? É mais ou menos o que Deus fez. Eu e você pecamos em Adão. Mas Deus não podia fazer simplesmente, fazer de conta que você não pecou. O meu e o seu pecado precisava ser pago. Alguém precisava de pagar a conta. Porque quebrou a lei, quebrou, então alguém tinha que pagar. Porque o nível de exigência de Deus é muito alto. Só que aonde entra aqui, irmãos, olha só que poderoso isso aqui, aonde que entra a graça? A graça é o seguinte, Deus, Ele colocou um padrão altíssimo, amém? A multa, ela é altíssima, que é morte. Só que olha só onde é que entra a graça de Deus, Ele mesmo coloca a multa, mas o que Ele faz? Ele mesmo paga. Deus disse, se tocar vai morrer. Aí o homem fez o quê? Tocou e morreu. Deus disse, então agora eu vou trazer a vida. Ele envia o Filho para nos dar vida e vida em abundância. E o que é justiça de Deus? É isso. O que é justiça de Deus? Todos os pecados, todos os seus erros, todas as suas falhas, elas foram sobre Jesus. Então a justiça de Deus não é uma ação de Deus isolada. A justiça do reino, a justiça de Deus, ela é Cristo Jesus. E ali o nosso pecado, ele foi julgado. Ali o nosso pecado, ele foi condenado. Ali, irmãos, na cruz do Calvário era o tribunal, a cruz é o tribunal, aonde a justiça de Deus, ela foi manifesta. Então muitas pessoas hoje, eles pregam dizendo, da justiça de Deus, porque Deus vai vir em justiça, irmãos. A justiça de Deus é Cristo Jesus, a justiça de Deus, Deus foi suprido, a justiça de Deus foi suprida. Deus disse, eu aceito o pagamento pelo pecado do homem, e quem oferece o pagamento, Ele mesmo oferece. Olha só o que a Bíblia diz lá em Colossenses, vamos ler juntos, Colossenses capítulo 2, versículo 13, aleluia. E quando vocês estavam mortos, aqui, lá no pecado, nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, presta atenção, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Irmãos, preste atenção, o nosso perdão, ele custou a vida de Cristo, o nosso perdão custou o sangue derramado de Cristo, o nosso perdão, a nossa aceitação por Deus, foi nos dada porque em Cristo todos os nossos pecados foram colocados, todo o escrito de dívida que tinha contra mim e contra
você, foram cravados naquela cruz, e ali nós fomos perdoados, ali a justiça de Deus foi exercida, manifesta, a justiça de Deus veio sobre Jesus, a ira de Deus, irmãos, a condenação veio sobre Cristo naquela cruz. Essa é a justiça de Deus, essa é a justiça de Deus. Então preste atenção, você que é filho, quem é filho de Deus aqui? Você que é filho de Deus, não tem como a ira de Deus vir sobre você. Se alguém falar para você que a ira de Deus vai vir sobre você quando você errar, não é bíblico, não é. Ele não é esse evangelho que ele está pregando. Não tem como a ira de Deus vir sobre você. Pastor, mas se eu errar, já veio sobre Jesus. Já veio sobre ele. Pastor, mas os meus pecados que eu cometi, Jesus já pagou por todos eles. Pastor, e os pecados que eu vou cometer, já foi sobre Jesus também. A palavra diz, todo escrito de dívida foi em Jesus. Uau. Pastor, quer dizer que eu posso sair por aí fazendo tudo? Não, eu estou falando de coisas espirituais, amém, irmãos? Se você passar aqui na via, que é 80 por hora, 100, você vai ser multado. Não tem dizer, chegar lá para o Detran e dizer, já foi sobre Jesus essa multa. Amém? Nós estamos falando de coisas espirituais. Mas para com Deus, essa multa não resolve nada. Deus não muda com você se você for multado ou não. Pastor, quer dizer que estão com uma pessoa, olha, isso aqui são perguntas que às vezes permeiam a sua mente. Pastor, quer dizer que uma pessoa então, que ela é crente, por isso que muitos escandalizam, irmãos. Como nós precisamos de revelação? Pastor, mas ele é crente. Eles dizem bem assim, ele é crente, ele vai lá na tua igreja, como a igreja é minha, lá na tua igreja, e olha o que ele está fazendo. Ele foi lá e surrou a mulher dele, bateu na mulher dele, violentou a mulher dele, pastor. Olha o tipo de, olha a pregação de vocês, o que está gerando. E ele vem e coloca a culpa no pastor ainda. Eles fazem isso. E ele diz, pastor, mas essa pessoa, ela não é crente. Eu disse, olha, se ela é crente ou não, eu não sei, mas eu vou continuar pregando a graça de Deus. Pastor, mas uma pessoa dessa, um crente, se fizer isso, ele é salvo mesmo ou não? Você já parou para pensar, né? É porque a gente acha que tem pecados que são diferentes dos outros. O mesmo sangue que perdoou um pecado, ele perdoa todos os pecados. Pastor, mas como que a pessoa, me explica, é o conflito de muita gente, não sua, de outras pessoas. O dia que perguntar para você, você sabe. Mas se aquela pessoa lá, pastor, ele vai lá na igreja e faz tudo errado. Ele faz tudo errado, ele está pecando, pastor. É porque o Senhor fica dizendo para ele que está perdoado, então ele continua pecando. Não é isso que a Bíblia diz. Paulo diz que a força do pecado é a lei, não a graça. A graça não fortalece a carne, a graça fortalece o espírito. Eu dizer que você está perdoado, sinceramente, cara, você não vai responder, né? Mas tá bom, responda para você mesmo. Eu pecando que você está perdoado de uma vez por todas, em você gera vontade de pecar? Cara, agora eu vou quebrar tudo mesmo. Se está liberado, eu vou fazer acontecer. Então o pastor disse que está tudo pago, já foi cancelado todo escrito de dívida, então eu vou sair pecando. Não. Se você de fato é alguém que tem revelação da graça, se o Espírito Santo habita em você, não, você vai ficar aliviado, você vai ficar, a acusação vai sair de você, diz, meu Deus, eu achei que Deus, a ira de Deus estava sobre mim, mas agora você sabe, não, é o favor de Deus que está sobre mim. Os meus erros, presta atenção, os seus erros não mudam aquilo que Cristo fez. Nenhuma atitude sua é maior que a atitude de Deus em Cristo Jesus. A justiça de Deus foi satisfeita, a justiça de Deus foi suprida, Deus aceitou o sacrifício de Jesus, não há mais condenação sobre a sua vida. Então isso é reino de Deus, isso é expressão da graça de Deus. Pastor, mas quando eu errar, o que eu faço? Lembre que você é perdoado. Lembre que não há condenação sobre você. Eu sei que tem dias que você erra mais e tem dia que você erra menos. Tem dia que você está mais condenado, tem dia que você está menos, mas eu quero dizer, em todos os dias, lembre que você é perdoado. Lembre que todo escrito de dívida, todos os escritos, tudo que constava contra mim e contra você, foi cravado na cruz do Calvário, e ali a sentença é: está perdoado. Isso deixa você mais leve?
deixa você, né? Você não sente algo dentro de você. Como é bom essa graça de Deus. Isso é a expressão da graça. Só que olha aqui, vamos aplicar. Quando você está passando por crise financeira, o que você pensa? Eu estou fazendo alguma coisa errada. Essa crise financeira é a maneira do juízo de Deus vir sobre mim. Talvez não seja o seu pensamento, mas o pensamento de outras pessoas que não vieram hoje. Quando você está com enfermidade, você está enfermo, o que você pensa? Olha aí, ó, viu? Eu pequei, eu sabia que o meu pecado, quem planta vai colher. Usa ainda versículo da Bíblia fora de contexto. Quem planta vai colher, está aí, ó. Semeou vento, está colhendo tempestade. Então você acha que a crise financeira, no fundo, é porque você está fazendo alguma coisa de errado. Você acha que a enfermidade é uma espécie de Deus colocar algo sobre você. Você, com seu filho, você fala com seu filho 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 100 vezes, 200 vezes, 500 vezes, 1000 vezes. E ele insiste em não escutar você. Não é assim que funciona? Aí o que você diz? Vou colocar uma gripe em ti, para te aprender a obedecer. É assim que você faz? Vou colocar uma dor no ciático. Vou colocar uma dor na coluna em ti para te ver, para aprender. É assim que você faz? Então por que você acha que a enfermidade é Deus exercendo juízo sobre a sua vida? Se você, Jesus diz, nós sendo maus, nós não vamos fazer isso, imagine o nosso bom Pai Celestial. Você, agora o seu filho lá, não ouve você diz, vou te dar uma crise financeira agora. 2 meses sem todinho. Para você aprender agora. Irmão, então por que você acha que as coisas que acontecem é Deus exercendo juízo sobre você? Olha aqui para mim, Deus não está zangado com você. A justiça de Deus já foi suprida na cruz, já foi. Pastor, mas por que essa necessidade? Por que eu estou passando pela crise financeira então? Por que eu estou passando por essa enfermidade? Por que eu estou passando por crise no meu casamento, pastor? O que é isso? Primeiro, isso é Satanás. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então é Satanás. Mas o que Deus faz? A palavra diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo ao seu propósito. Então olha só, Satanás que coloca enfermidade sobre você. Por quê? Porque o nosso corpo ainda é suscetível a isso, nosso corpo será glorificado. Então nós somos suscetíveis, então ele vem e coloca enfermidade sobre você. Só que a perspectiva daqueles que creram em Cristo é o quê? É que em Cristo eu tenho a provisão para a minha enfermidade. Então olha só, a sua necessidade, ela se torna uma oportunidade para quê? Para a graça de Deus expressar na sua vida. A crise financeira, ela se torna uma oportunidade para a graça de Deus manifestar na sua vida. Porque Romanos capítulo 2, versículo 4 diz o quê? É a bondade, é o favor que nos conduz ao arrependimento. Não é a lei, não é a ira, não é a vingança, não é o peso que vai conduzir você a arrepender. Eu sei que você, muitas vezes, muitos irmãos, nenhum deles está aqui hoje. Eles ficam um tempo afastados da vida da igreja. Eles ficam um tempo sem vir nas reuniões e tal. Aí quando começa a acontecer os problemas, eles vêm. Eles dizem, é Deus me chamando. Não, Deus estava te chamando sempre. Ele sempre está te chamando, Ele sempre está esperando. Mas é a crise que faz você perceber. Mas não vem me dizer que Deus coloca a crise na sua vida para chamar a sua atenção. É assim que você faz com o seu filho? Você não dá, você coloca a mesa, serve todo mundo e não serve o seu filho. Para quê? Para ele saber que depende de mim. Vai ficar sem comer agora. Não é assim que Deus chama a sua atenção. Sabe como é que Deus chama a sua atenção? Você está afastado, está todo errado, todo acusado e condenado. O que Ele faz? Ele vai lá e serve você, Ele serve mais para você. Aí você diz, meu Deus, mas o que é isso? Eu merecia juízo sim, mas o juízo já foi sobre Jesus, então agora Ele abençoa você, Ele libera mais sobre você. Pastor, mas comigo não tem acontecido assim.
É porque você não está aplicando a fé. Você está crendo mais no juízo do que na graça de Deus. É por isso que você deve vir nas reuniões, é por isso que você deve estar no GC, para quê? Para ouvir a pregação da graça, para ouvir o evangelho, para você estar edificado, você estar encorajado, e você saber que todas as coisas cooperam para o seu bem. Então a justiça de Deus foi manifesta na cruz, amém? A cruz é o tribunal de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17, fala agora então da expressão da justiça de Deus, porque a justiça de Deus se revela no evangelho. Então olha só, irmãos, outro ponto para eu avançar. Não creia ou não fique esperando que Jesus morra de novo. Olha só, deixa eu explicar bem isso para vocês, isso que é importante demais. Pastor, eu creio que Jesus morreu, mas agora eu pequei de novo, então ele precisa morrer de novo. Não, irmãos. Você precisa ouvir o evangelho, daquilo que já aconteceu, e aplicar a fé naquilo que você está vivendo. Amém? Não precisa Jesus morrer de novo, o sangue não precisa ser derramado de novo, o sangue já foi derramado, já aconteceu, tetelestai, está consumado. Você não precisa, pastor, eu acho que eu preciso batizar de novo. Quantos irmãos vão no encontro com Deus? Semana que vem tem encontro com Deus, aleluia. Eles vão no encontro com Deus, daí depois eles dão aquela esfriada na fé. É normal, irmão, todo relacionamento tem isso. Aí diz, pastor, eu acho que eu tenho que passar no encontro de novo. Eu acho que eu tenho que dar uma passada. É porque ele acha que o encontro resolve. É tipo, o encontro é que Jesus morre e ressuscita lá no encontro. E daí ele acha que tem que passar no encontro de novo. Tem outros que chegam perto do batismo e dizem, pastor, eu acho que eu tenho que batizar de novo. Por quê? Porque olha só, eu batizei, eu acho que na verdade eu nem batizei. Porque falaram para mim que eu só tomei um banho. Oh, irmãos, de uma vez por todas, você é perdoado, você é amado, a justiça de Deus já foi satisfeita em Cristo Jesus. Ele não precisa morrer de novo, ele não precisa ressuscitar de novo. Por que que todo domingo aqui nós falamos do quê? Daquilo que já aconteceu. Ele já morreu, e quando ele morreu, seus pecados foram com ele, e ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele, nova criação. Então você é nova criatura, você é amado de Deus, a bênção de Deus está sobre você. Pastor, mas a minha vida não expressa isso. Sim, é porque você estava se alimentando de outras coisas que não era a graça. Você estava se alimentando da lei, estava vivendo independente de Deus. Boa noite, família. Meu nome é Gustavo Alves. Você está aqui recebendo do manjar do céu, Está recebendo o pão começando vivo mais que um desceu do Rema céu. News. Enquanto eu falo aqui, você vai sendo encorajado. O Espírito testifica no seu espírito que você é filho, que você é amado, que você é justo, que a justiça de Deus já foi satisfeita por causa de Cristo Jesus, e agora você é livre. Oh, irmãos. Então isso que é graça de Deus. Não olhe para a sua carteira para definir graça. Olhe para a cruz vazia para definir a graça. Não olhe para a sua saúde física para definir graça, não. Olhe para a palavra de Deus que diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia, irmãos. Só que a justiça, ela vai gerar algo. Vamos terminar aqui a justiça com Romanos 5,18, coloca lá. E aqui já introduz o outro aspecto, que é a paz. Romanos 5, versículo 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Então o que Paulo está dizendo? Se pela ofensa de um só veio o juízo, ofensa de quem? De Adão. Adão pecou, e por causa do pecado de Adão, o juízo vem sobre toda a humanidade. Da mesma maneira que isso aconteceu por causa de Adão, ele está dizendo, da mesma maneira, com um ato só de justiça. O que ele está falando? Ele está falando da cruz do Calvário. Ele está dizendo, unicamente por causa do ato de Cristo na cruz do Calvário, veio a graça para quem? Para todos. Para todos. Quem são esses todos? Aqueles que estavam debaixo de condenação. Por isso que hoje, quem crê em Cristo, ele é salvo.
Não tem mais condenação sobre a vida dele. Olha o 19. Porque, como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. 2 Coríntios 5:21, para nós finalizar a justiça. Nós precisamos entender que Cristo pagou o preço, amém, irmãos? A justiça de Deus, ela é Cristo Jesus. A justiça dos homens é uma, a justiça de Deus é Cristo Jesus. Só que a palavra está dizendo que Deus agora, Ele nos colocou em Cristo. Então olha só, eu e você, agora fomos feitos justiça de Deus. Por quê? Por causa de Cristo Jesus. Por isso que nós falamos que você é justificado. Você é justo por quê? Por causa de Cristo Jesus, amém? Olha o que a palavra diz, aquele que não conheceu o pecado, quem é esse? Jesus. Jesus não conheceu o pecado. Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pastor, eu quero ver a justiça de Deus aqui na terra. É só olhar para o irmão que está do seu lado. Ele é a justiça de Deus. A justiça de Deus é o perdão. A justiça de Deus é a graça. Eu quero ver a justiça de Deus. Olhe para alguém que foi perdoado, que foi purificado, que foi lavado pelo sangue de Jesus. Pastor, quer dizer que não vai vir a ira de Deus? Vai, mas não sobre você. A ira de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 18, você vai ver. A ira de Deus vem sobre a humanidade que não crê em Cristo. A ira de Deus vem sobre aqueles que não creem, mas aqueles que estão em Cristo não vem mais. Por quê? Porque já foi sobre Cristo Jesus. Você é justiça de Deus, você foi feito justiça de Deus, por isso que você é justo. E essa justiça agora nos insere no segundo aspecto, que é a paz. Vamos lá em Romanos 5, versículo 1. Nós somos justos agora, amém? Só que essa justiça nos inseriu agora num estado. Justo é a nossa posição, amém? O nosso estado agora é paz. Olha o que diz o texto: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz é a maneira de você mensurar a graça. Só que não é a paz natural, irmãos. Não é a paz desse mundo. Sabe aquela paz da dona de casa? Não, você não sei. Aquela paz, a casa toda arrumada, tudo certinho, as crianças dormindo, tudo certo, a toalha estendida, aleluia, o chinelo no lugar, a grama cortada, o barulho dos passarinhos. Nossa, pastor, que paz é essa? Não é essa paz que a Bíblia está falando. Sabe aquela paz, né? Aquela paz, você senta para ler um livro. Agora eu vou ler um livro agora. Vou ler a palavra de Deus. Aquela sensação de paz, eu não conheço, mas não é essa paz. Não é a paz que as questões exteriores oferecem. Essa paz que nós temos, ela vem do Espírito. Essa paz é a paz daquele que é aceito por Deus. Essa paz, olha só, vou fazer uma ilustração, você vai entender aqui. Sabe aquela sensação, não ri, nem olhe para o lado. Aquela sensação das contas tudo paga. Não tem mais dívida, não tem mais nada, está tudo pago. Os boletos estão pagos, adiantado, pastor, até 2024, aleluia. Cartão sobrando limite, você devolvendo que não quer mais. Sabe essa sensação de paz? Não, pastor, não sei. Mesmo que tiver, é que você acha que isso é paz. Não é assim que você pensa? Não, eu só queria ter paz desses boletos. Preste atenção, aquele que crê em Cristo,
ele não mede a paz dele pelos boletos. Ele não mede a paz dele pela conta bancária. Ele não mede a paz dele pelo casamento dele tudo certinho, pelas crianças dele comportadinhas. Não, ele não mede por isso. Pastor, mas então acho que aqui eu achei um problema em mim. É, por isso que Deus está mudando a sua mente. Sabe qual é que é a paz que a palavra está dizendo, paz com Deus? É que Deus não está mais irado com você. Você não tem mais um problema com Deus. Você não precisa mais se esconder como Adão se escondeu lá no Éden. Você não precisa andar acusado, condenado, com a cabeça baixa, arrastando o nariz lá no chão, condenado, acusado, chutando pedra, porque ninguém olha para mim, nada dá certo na minha vida. Você não precisa mais viver enclausurado lá no seu quarto escuro, com um edredom sobre a sua cabeça, achando que as coisas vão resolver. Você não precisa mais ficar desse jeito, porque Deus não tem um problema mais com você. Você não é mais inimigo de Deus, você agora é filho de Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. Não há mais agora divisão, não há mais separação, não há mais o abismo que tinha, não. Nós estamos em Cristo, nós estamos nele, nós somos filhos, nós fomos adotados como filho. Oh, irmãos, é isso aqui, essa é a paz. Pastor, mas os boletos tiram a minha paz. É porque a sua fé até hoje estava nos boletos. A sua fé até hoje estava na questão financeira. A fé até hoje estava naquilo que você podia fazer. Mas eu quero dizer para você, a fé, nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. E por causa de Cristo eu tenho paz com Deus. Se Deus aparecesse para você hoje, você ficaria ou sairia correndo? Ih, Deus que me livre, ele aparecer para mim. A imagem que você tem de Deus, que Ele quer fazer alguma coisa de ruim para você. Porque você faz as coisas erradas, irmãos. Nós temos paz com Deus por causa de Jesus. Jesus diz em João 14, versículo 27, se eu não me engano, ele diz o quê? Eu vos deixo a minha paz. Não a paz que o mundo dá, mas a minha paz. E quão precioso é a paz. Olha só, por que as pessoas, elas vivem tendo crises de ansiedade e depressão? É por causa disso, aqui está o negócio. Aqui está o negócio. Por não ter revelação da paz, que é nos dada por causa de Cristo. Então ela fica ansiosa, ela fica preocupada demasiadamente, o estresse, ela fica estressada, ela fica nervosa. Eu quero dizer, tudo isso é mentira do diabo. Satanás está dizendo para você que você tem um problema com Deus, que você está fazendo errado, que você está em pecado, que tem alguma coisa errada com você, entende? Colocando peso sobre a sua vida. E aí eu e você vamos com o tempo aceitando essas mentiras. É verdade, eu tenho um problema com Deus, então é o seguinte, eu vou dar uma oferta para aplacar a ira de Deus. Eu vou participar do jejum para aplacar a ira de Deus, para agora eu ficar em paz com Deus. Eu vou fazer agora, eu vou parar de fumar, vou parar de beber, para que agora Deus me aceite. Irmãos, nada que você faça leva Deus a aceitar você. Nós somos aceitos por causa de Cristo Jesus. E nós estamos em paz com Deus. Pastor, mas e a minha mente fica aqui? É a sua consciência, a nossa consciência ainda. A nossa mente que precisa aprender que nós não temos mais dívida, que nós temos paz com Deus, irmãos. Hebreus, nós lemos também, né? Nós lemos tudo já, quase tudo. Que eu e você podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Para quê? Para receber socorro, para receber misericórdia, para receber graça segundo a sua necessidade. Por que as crises de ansiedade? Vou explicar para você aqui. É porque você tem um problema financeiro. Você tem um problema lá na sua empresa que precisa ser resolvido. Só que o que acontece? O nosso estilo de vida antigo era o quê? Eu preciso resolver esse problema. Então eu vou trabalhar mais, eu vou ir até mais tarde, eu vou vender umas coisas dentro de casa,
vou fazer um tanto de negócio para resolver isso. Não, eu acho que eu vou fazer um empréstimo. Eu fazer um empréstimo lá, vem para cá. E esse não deu, eu vou fazer aqui. Eu e você vamos tentando de maneiras naturais resolver esse problema. E aí você começa a assumir compromissos que vai gerando ansiedade em você. Mas o novo estilo de vida, a nova mentalidade é o quê? Quando você está diante do problema, aprenda. Chegue diante do trono da graça e diga: Senhor, eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua ajuda. Você precisa saber que Ele é um bom Pai, você precisa saber que Deus está com a mão estendida para liberar para você, mas nós precisamos chegar diante dEle. Por que gera ansiedade? É porque você quer resolver algo independente de Deus, e aí você fica condenado, acusado, você fica pesado, fica com o coração carregado, irmão. Preste atenção, nós vamos passar por crises, nós vamos passar por tribulações, vamos passar, só que tudo isso é uma maneira da graça de Deus expressar sobre a sua vida. Vou passar por fases, mas a nossa vida não deve ser assim em todo momento. Você deve ir amadurecendo espiritualmente e saber que tem um bom Pai, e saber que Ele cuida de você, que Ele sim tem a provisão para todas as coisas, amém? Romanos 5, versículo 1, eu quero ler aqui numa versão, nós não temos ali no computador, mas eu quero ler que é uma versão ampliada da Bíblia, do Novo Testamento, que ela traz num aspecto mais completo. Olha só o que diz, nós lemos ali, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa versão ampliada diz assim: portanto, uma vez que somos justificados, absolvidos, declarados justos, e nos é dado um correto posicionamento para com Deus, através da fé, vamos entender bem o fato de que nós temos a paz da reconciliação, para sustentar e gozar da paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o ungido. Então olha só, tudo que Satanás faz é para tirar a paz, para você parar de crer que está em paz com Deus. E aí quando nós perdemos esse aspecto da fé, parece um efeito dominó, todas as coisas começam a bagunçar na nossa vida. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para você: nós temos paz com Deus, nós temos paz com Deus. Aquiete-se, porque Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai, Ele tem favor para você. Não é o nível de estresse que vai resolver o problema, não é o nível de acusação que vai resolver os problemas, não. O que vai resolver os seus problemas é quando você se apropriar da graça de Deus que está sobre a sua vida. Pastor, eu tenho vivido com o coração carregado, eu tenho vivido com os meus pensamentos carregados, eu tenho vivido muito ansioso, é uma espécie de uma opressão sobre mim. O que eu faço, pastor, em momentos desses? Ouça a graça. Ouça a graça, pegue Romanos 5 e recite lá na sua casa: justificado pois pela fé, tenho paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Diante da crise, diante do problema, diante da situação, pegue Romanos 5 versículo 1 e diga: eu tenho paz com Deus, eu sou justificado pela fé, Ele me leva por águas verdejantes, que na versão do Vitão. Tem provisão para você, amém, irmãos? Vamos seguir para mim finalizar aqui. A palavra diz então que o reino é justiça, paz e alegria no Espírito. A alegria, ela está no final, não porque Paulo achou melhor, não, é porque de fato o Espírito conduziu ele. Então olha só a sequência: justiça de Deus, que é Cristo Jesus, amém, nós somos feitos, o resultado é paz. O resultado de viver na paz é o que? Alegria no Espírito. De novo, não estamos falando de coisas exteriores, estamos falando de coisas espirituais. Então olha só, eu e você precisamos de ser aqui atenciosos quanto a algumas coisas. Você tem que ter cuidado. Preste bem atenção que eu vou ensinar para você. Você ter cuidado com aquilo que você ouve.
ok? Tem muitas coisas que você ouve que elas não deixam você em paz com Deus. Não é em paz com você, não é ouvir o que você quer ouvir. Ai, como eu precisava ouvir isso é para mim. Não, não é. É paz com Deus, irmãos, amém? Mas você tem que prestar atenção que muita coisa que você ouve não é de Deus. Não é da graça. Entende? Tem muita coisa e você gosta de ouvir. Você não, outras pessoas também, você gosta de ouvir. Não, eu precisava mesmo ouvir um negócio desse aí. Eu precisava ouvir que eu tenho que acordar às 5 da manhã todo dia se eu quiser prosperar. Irmão, você pode acordar às 5, às 4, às 3, às 6, nem dormir. Porque o que prospera você não é o que você faz, é a bênção de Deus. Então tem muita coisa que nós ouvimos que não gera paz e não vai gerar alegria. É peso. Amanhã, segunda-feira, é o dia mundial do quê, irmãos? Do regime e da academia, da caminhada, da corrida, não é assim? Então você ouviu lá, 2023 está terminando, e você não atingiu os seus alvos ainda, e agora você tem 3 meses para finalizar. Comece agora, comece a dieta amanhã, comece a caminhar amanhã, porque se você tiver uma boa disciplina alimentar, uma boa disciplina de exercício físico, a sua vida será melhor que você já teve, a sua família vai viver em paz, a sua empresa, aquela história toda que você sabe. E aí você, então tá, amanhã eu vou começar. Já faz a inscrição lá na academia, lá da DAI, não, amanhã eu vou às 6 da manhã, já vou botar para rachar. Vou ir, já vou começar a dieta e já vou entrar e vou fazer o negócio e vazizar, que nem o Chaves. Aí chega hoje em casa, já arruma tudo, deixa tudo pronto, né? Um tênisinho, negócio todo aqui, aquele negócio. Aí vai dormir, 2 da manhã, uma criança acorda. E já não vai dormir mais, até as 3h30, você já não consegue dormir, o outro acorda, um vizinho está com o som ligado, uma gritaria, uma cachorrada, você já não dorme. Já não acorda às 6 horas. Já não consegue ir no primeiro dia. Aí você diz, meu Deus, cara, mas não pode ser, só pode ser o diabo mesmo. Meu Deus, que não quer que eu seja abençoado, mas amanhã eu vou, amanhã eu começo. Aí de novo, na terça-feira, daí você vai na terça-feira, mas da quarta não consegue ir aqui, não consegue ir na sexta-feira, você já está desviado. E eu não quero ser feliz mesmo, nem queria uma família feliz. Mas aí no domingo você ouve de novo a pregação. Não é essa pregação. Cara, amanhã eu vou começar, amanhã vai. E você não vai, e assim vai indo. Então isso, lá no momento você vai dizer, cara, mas só um pouquinho. Isso aqui não está combinando com o evangelho da graça. Porque não está gerando alegria no espírito. Quando você sabe que é a graça, que é evangelho, que é boas novas, quando você sai cheio de fé, quando você sai aliviado, você chegou com o coração carregado, mas você sai com o coração aliviado, você chegou com um peso, arrastando um caminhão, mas você sai leve, você sai agora com alegria no espírito, você sai transbordando de graça, você sai transbordando de fé, você sim, amanhã às 6 horas eu vou, mas não é porque eu vou fazer algo para ser abençoado, mas é que a bênção de Deus está sobre a minha vida, eu estou debaixo do favor de Deus. Aqui alegria no espírito. A alegria então, ela se torna essa característica, ela é o resultado de nós ouvirmos as boas novas, é a alegria do espírito, não é um sentimento, algo que eu e você podemos produzir, alguma coisa de fora, não é a alegria de algo que você pode fazer. Se tem uma coisa que alegra, nós estamos falando dos boletos, né? O boleto pago, deixa você alegre, sim ou não? Aleluia, né? Mas essa alegria não é do Espírito. A não ser que você diga, olha aqui, isso aqui é a bênção de Deus na minha vida. Mas não é as coisas exteriores. A alegria no Espírito não é por algo que eu e você podemos fazer. A alegria é por algo que Ele fez. Vamos ler juntos aqui, lá em Lucas 10. E aí nós vamos finalizar. Lucas 10, versículo 17. Isso aqui é poderoso, irmãos. Jesus, aqui, ele envia 70 discípulos, de 2 em 2, para pregar o evangelho. Ele envia eles para pregar, envia eles para curar, e Jesus diz, se vocês entrar lá e falar, as pessoas vão ser curadas. Se vocês declarar, lá vai acontecer o sobrenatural.
E a palavra aqui está dizendo agora da volta deles, olha só. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhe disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Amém? 20. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. O que é alegria no Espírito Santo, irmãos? Não é alegria por algo que você fez, mas é alegria por algo que Ele fez por você. Porque se a alegria que for gerada em você é por algo que você fez, e aqui Jesus está dizendo para eles expulsaram o demônio, irmãos. Você orar e uma pessoa ser curada é maravilhoso, não é? É maravilhoso uma pessoa ser curada. É maravilhoso você falar para uma pessoa e você ver algo acontecer na vida dela. É fantástico. Você servir uma pessoa e essa pessoa ser tocada por Deus a partir de aquilo que você faz quando já tiver essa experiência. É maravilhoso ou não é? Você lá ajudando os GC, seja das crianças, você está ali vendo as crianças sendo tocadas pelo Espírito. Você vendo os adolescentes sendo tocados pelo Espírito. Isso é uma alegria maravilhosa, amém? É isso que acontece com os 70, eles estão voltando dizendo: Jesus, as pessoas estão convertendo, os espíritos estão indo embora, a tua graça está manifestando. Jesus está dizendo amém, isso é maravilhoso, mas Jesus está ensinando para eles, está ensinando para mim e para você. É muito legal isso, mas a alegria maior é porque o teu nome está escrito no livro da vida. Porque vai ter o dia que talvez você não vai conseguir servir alguém. Tem o dia que você vai falar e a pessoa talvez não vai ser curada. E nesse dia você vai ficar triste? Nesse dia você vai ficar chateado? Então Jesus está dizendo: não é o que você faz que deve gerar alegria, mas o que deve gerar alegria é aquilo que eu fiz na cruz do Calvário. É a alegria, é a satisfação da salvação, de você ser salvo, de você ser filho, de você ser amado, de você ter sido escolhido, favorecido. É essa alegria do Espírito. Não é alegria porque, nossa, olha que alegria, meu casamento está tudo certo, olha só o meu marido, que coisa mais linda, ele estende a toalha lá na rua agora já. Jesus está dizendo: não se alegre pelo seu marido estender a toalha na rua, mas se alegre por o teu nome, está escrito no livro da vida. Não, irmãos, não se alegre por algo que você possa fazer, não se alegre por algo que outra pessoa possa fazer, mas alegre-se por causa daquilo que Cristo Jesus fez. É essa alegria. Então, como que acontece na nossa vida? Olha só, a graça vai expressando e manifestando. Aonde, vamos pegar alegria agora para finalizar, aonde não tinha alegria, Ele vem e traz alegria. Lá em João capítulo 2, nós vemos isso. Jesus, ele é convidado para um casamento, uma cidade chamada Caná, na Galileia. E quando ele chega no casamento, a festa está acontecendo, tudo está acontecendo. E aí, em certo momento, o vinho da festa acaba. Terminou o vinho, ali o vinho está simbolizando o quê? A alegria. Terminou a alegria na festa, não tem mais. E às vezes acontece isso, né? Na nossa casa, acontece isso no nosso casamento, no nosso trabalho, a alegria termina. E qual é essa alegria que termina? Essa alegria que termina é a alegria das circunstâncias, é a alegria que nós podemos produzir, é a alegria que as pessoas podem produzir, só que chega uma hora que ela termina, porque tudo aquilo que é natural, humano, termina. Só que aí Jesus entra em cena. Jesus entra, Maria, ela vai ali, orienta e diz para Jesus: agora é contigo, agora, né? Faz o sobrenatural. Aí Jesus diz: então enche essas 6 talhas, 6 recipientes de água. Quando eles vão lá e enchem 6 recipientes de água, eles trazem para Jesus. Jesus diz: agora pode servir essa água. Quando eles vão servir para o mestre de cerimônia, ele pega para experimentar e a água se transforma em vinho. Quando ele toma o vinho, ele diz: tá, mas só um pouquinho. Diz para o noivo: geralmente serve-se o melhor vinho no começo da festa, mas tu deixou o melhor vinho para o final. Ou, irmãos, talvez alguma área da sua vida estava assim: acabou a alegria,
acabou o vinho. Mas quando Jesus decide manifestar a graça, Ele transforma a água em vinho. Ele transforma a tristeza em alegria, porque a alegria passageira passou e agora tem a tristeza, mas Ele traz o quê? Ele traz a verdadeira alegria. E não é você que produziu, foi Ele, é Ele que fez. Você tentou de todas as maneiras e não conseguiu, mas Jesus transformou agora o seu pranto em alegria. Jesus transformou agora a tristeza em alegria. Jesus transformou aquilo que não tinha brilho, não tinha sabor. Assim foi naquele casamento, e assim é na minha e na sua vida. E isso é uma expressão de graça. Não é a questão financeira, não é a questão natural, mas é a questão do espírito. Você pode estar em crise financeira, mas dentro de você, no espírito, tem uma alegria transbordante, que você sabe que é amado, sabe que Jesus está com você, você sabe que é escolhido por Ele, você sabe que foi chamado por Ele. O seu casamento está em crise, está dando alguns problemas, mas há uma paz dentro de você. Você está em crise com os seus filhos, alguma coisa está acontecendo, mas há uma paz dentro de você, há uma alegria dentro de você que é do Espírito, que não abala você mais. Pastor, estão falando de mim, estão me perseguindo, mas isso é fora, mas dentro de você tem um regozijo, tem uma alegria dentro de você, aquilo não para você, aquilo não limita você, você está alegre. Por isso que Jesus disse, quando perseguir vocês, fica feliz, faz uma festa, porque isso vai ser recompensa para você. Então o que nos alegra não são as coisas desse mundo, o que nos alegra são as coisas espirituais. Quero finalizar com você, projetando Jeremias 31, e depois o Salmo 30, e nós vamos terminar, irmãos, aleluia. Jeremias 31, versículo 13 e 14. Essa é uma profecia sobre a sua vida, uma profecia que Deus colocou no meu coração. Nós estamos lendo Jeremias e o Senhor falou fortemente quando eu cheguei aqui. A perspectiva daqueles que são filhos de Deus deve ser essa. O contexto aqui de Jeremias é o seguinte: Judá está totalmente fora do plano de Deus. Judá, o povo de Deus, está vivendo de maneira errada, mas Deus libera uma profecia sobre eles, e essa profecia que está sobre mim e sobre você diz assim: então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei, olha só o Senhor falando, transformarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei, eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Pastor, meu casamento está em crise. Ele vai trazer alegria em lugar de tristeza. Pastor, a minha vida financeira está complicada. Ele vai trazer alegria em vez de tristeza. Pastor, meus filhos, está complicado meu negócio. Ele vai trazer alegria. Ele vai trazer alegria. A expressão da graça de Deus é alegria no Espírito. A alegria, Ele vai trocar a tristeza por alegria. Ele vai trocar o pranto. Ele vai trocar por júbilo. Ele vai trocar lágrima por sorriso. Ele vai trocar, Ele já trocou em Cristo a acusação e a condenação por paz, justiça e alegria no Espírito. É isso que Cristo fez. Coloque-se de pé. Vamos para o projeto Salmo 30, eu vou ler aqui. Salmos 30, depois você lê ele em casa, você use esse salmo essa semana para você, porque ele é poderoso demais. Salmos 30, olha o que diz: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me curaste. Senhor, da sepultura
fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse: na minha prosperidade jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. A pergunta é: o que promove alegria em você? O que gera alegria em você? Quando está tudo certo, vamos dizer assim? Quando você está financeiramente organizado, quando seu casamento está tudo certo, está tudo tranquilo, é assim? Não, você deve se alegrar por aquilo que Ele fez por você. Você é filho de Deus, você é amado de Deus. Pastor, mas eu queria tanto avançar na minha empresa. Se você quer, você vai, porque foi Deus que colocou no seu coração. Mas calma, é Ele que vai fazer. Pastor, mas eu não queria estar passando por isso. O fato não é você não passar, o fato é você passar e ter favor sobre você, em todas as circunstâncias. Pastor, mas eu não queria estar passando essa enfermidade. Não, não olhe para a enfermidade, olhe para a cura que já está liberado sobre você. Pastor, mas eu tenho orado, eu tenho pedido para Deus, eu tenho orado para o Senhor fazer algo e nada tem acontecido. Eu quero dizer para você, o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você pode estar passando um momento difícil, mas eu quero dizer, ele vai passar, porque o favor está sobre você, a graça de Deus está sobre a sua vida. Pastor, eu estou desempregado, pastor, estou desempregado, eu preciso de trabalhar, preciso de pagar as contas, preciso de fazer alguma coisa, e eu não estou conseguindo. Eu quero dizer, meu irmão, que a alegria não vem das coisas exteriores, mas vem dele. Você pode se alegrar quando tudo não está bem? Você consegue se alegrar quando não está bem alguma coisa? Quando você não está bem financeiramente? Quando as coisas não estão bem da maneira que você acha, você consegue se alegrar? Por que você consegue se alegrar? Por causa daquilo que Cristo Jesus fez. O céu não está fechado diante de você, o céu está aberto diante de Jesus e nós estamos nele. Deus não está zangado com você, Deus está estendendo o seu braço para abençoar você. O céu está sorrindo para você. Você é filho, o seu nome está escrito no livro da vida. Não vem mais ira de Deus sobre você, não vem mais condenação sobre você, porque nós estamos em Cristo. Essa é a nossa alegria.